Meus amigos, minhas amigas, mais uma vez Deus nos reúne para esses instantes de meditação e de inspiração, a fim de que possamos viver sempre melhor, sempre apoiados pelas forças da vida e vida em abundância. Que nosso Pai Celestial possa nos direcionar sempre à sabedoria de trabalhar dignificando a nossa existência, de utilizar a força de nossa inteligência, de nosso sentimento, para a propagação do bem e da paz em cada ato, em cada passo de nossa jornada. Que das inúmeras dádivas, dos abençoados recursos que o Senhor nos concede, possamos ter sempre uma visão mais clara e justa da sua utilização. Acho que por isso que o querido Espírito André Luiz, na obra Estude e Viva, nos convida a uma reflexão muitíssimo interessante na mensagem Uso e Abuso, onde André Luiz assim profere: o uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. O uso cria reminiscência confortadora. O abuso forja lembrança infeliz. Saber fazer significar saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem o uso adequado, sem o que surge o erro. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. André Luiz, do livro Estude e Viva. Meus amigos, obviamente a razão nos convida a compreender que o Pai do Céu não nos proíbe a utilização dos bens da terra, o encontro com os prazeres que eles possam nos proporcionar. O grande problema está em que achemos que esses prazeres levados ao extremo, na utilização que a terra nos dá dos seus recursos, seja o fim, a meta da nossa existência. É o que leva, infelizmente, a todo tipo de exploração indevida, de desregramento, de prejuízo da nossa vida e da vida de nossos semelhantes. Nós não somos impedidos de utilizar dos recursos que o Senhor concede aqui na vida da terra. Ninguém é proibido de amealhar bens, ninguém está errado ou está infringindo a lei de Deus quando utiliza do tempo como melhor lhe aproveita, na dedicação, no interesse que ele possa ter, que ele possa desenvolver das experiências do caminho. Mas o grande problema está, como nos dirá o Espírito Fenelon, inclusive no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, está em a gente querer reter as coisas para nós, como uma artéria entupida que acaba gerando imensos prejuízos, pois não permite o movimento da circulação no organismo. Os bens que venhamos a possuir, poderemos utilizar, mas encaminhá-los sempre adiante para o uso coletivo comunitário. Toda riqueza, por exemplo, que buscamos amealhar apenas para nós, para a nossa satisfação, concentrando as rendas em nós, sem utilizá-la para o desenvolvimento de novos trabalhos, do progresso social,
do desenvolvimento de recursos para a saúde, para a educação, ou seja, para a plenitude de uma vida social, será sempre abuso dos bens que o Senhor da vida nos empresta, porque nós todos sabemos, como espíritas, que amanhã ou depois teremos de deixar os recursos monetários, teremos de deixar a casa que ora utilizamos para morar, teremos de deixar os seres queridos que nos envolvem de carinho e de doçura, mas a quem não podemos amarrar ao nosso destino, ao nosso caminho. Teremos de deixar os títulos que ora utilizamos, pois são todos usufruto nosso das experiências aqui da vida. Tem a função de nos educar, de nos ensinar o equilíbrio, a harmonia, a sabedoria, para que tudo vivamos com alegria, mas com bom senso. Toda vez que achamos que podemos dominar com os bens que ora nos são emprestados por Deus, nós caminhamos realmente para a doença, para o supérfluo, para o egoísmo que sufoca a vida nossa e da sociedade que vivemos, gerando todas as sombras e perturbações que se podem imaginar no caminho da vida. Vivamos como os homens da nossa época devem viver, com os prazeres que a vida permite que possamos usufruir, mas sem esquecer a nossa essência espiritual, sem entender a necessidade de partilha, que é isso que engrandece a vida. Sabermos dividir uns com os outros para que nada falte a ninguém. Temos a certeza que nenhuma espécie de miséria, de sofrimento, de carência que haja entre os nossos irmãos na terra é por vontade de Deus. Ainda é o egoísmo dominando os nossos corações, nos fazendo achar que podemos reter só para nós aquilo que deveriam ser dádivas de paz, de felicidade, de saúde e de harmonia para todos. Ouçamos o querido amigo André Luiz. Construamos a alegria de verdade, sabendo usufruir com bastante bom senso e partilhando com os nossos irmãos de estrada, venham da onde venham, estejam nas condições que estiverem, pois o Senhor da vida dá de mão cheia para todos nós, em abundância, e espera que nós, como seus filhos, façamos os mesmos uns pelos outros. Toda a paz e todo o carinho, usando, nunca abusando da vida.